Hoje é um dia diferente, hoje é sexta-feira aqui no programa, é o Soco Matinal, esse programa muito legal que você está acompanhando aqui com a gente, você aí, queridíssimo telespectador do YouTube. Temos aqui, de olho nas eleições, né, Joe Biden faz uma festinha para creators. Ele está ali querendo se aproximar do público mais jovem, permanecer mais perto da internet, mas não tô entendendo o que ele ainda tá fazendo aí também, né? A Kamala Harris ali continua despontando nas eleições e o Joe Biden ali tentando fazer pelo menos um apoio ali da nova geração com o Partido Democrata. E também temos uma outra notícia aqui do nosso grande presidente Lula, que dessa vez, depois de uma pressão popular e também internacional, não reconheceu a eleição do Maduro na Venezuela, inclusive cobrou explicações e sugeriu uma nova eleição ali no país, ou seja, ele que teve um primeiro momento, né, um posicionamento neutro, depois agora já vem com um posicionamento semelhante aos Estados Unidos, semelhante a quase todos os outros países do mundo, pedindo explicações, pedindo as atas ali das eleições que ocorreram na Venezuela, que tiveram ali muita denúncia e suspeita de crimes eleitorais ali contra a oposição. Então a gente vai acompanhando aí durante a semana, entender mais como que o Maduro vai reconhecer isso, como que ele vai responder a esse posicionamento do presidente Lula, até porque o Brasil é o maior país territorial e político aqui da América do Sul e a gente influencia muito ali na Venezuela como nosso vizinho. A Ibovespa encerra aí em alta pelo 8º pregão consecutivo, ou seja, fechando perto de um recorde histórico. Vemos aí o índice, né, Ibovespa aqui no Brasil voltando a subir aí. Fala dele. Então vamos lá. Começando então aqui ao meu lado hoje, quem que vai estar ao meu lado? Ele, José Jagger, nosso consultor de investimentos aqui da UVP Capital. Sentado hoje na cadeira dos meninos, hoje onde não tenho costume. Chega a ser uma honra sentar na cadeira daqueles dois. E também ao meu lado aqui, ele, Manuel Neto, também consultor da UVP Capital. Mais conhecido como Sascuti. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Edson. Bom dia, José. Bom dia, Lucas. Bom Vamos dia aí pra você, mais mano. uma sexta-feira abençoada. Abençoado. Bom dia pra quem, Manuel? Pra A todos nós. Meu Deus, todo dia é uma loucura aqui. Vamos então agora começando com os índices, porque esse programa é um programa de tradição, né? A gente tem aqui nossos quadros sempre no mesmo momento, é um padrão certo de ser feito. Então, hoje, José, fala os índices aí pra gente. Então hoje os índices dos Estados Unidos amanheceram com uma boa perspectiva devido ao otimismo crescente de que a maior economia do mundo vai evitar uma recessão. Alguns dados saíram aí de inflação, pedidos de auxílio-desemprego e vendas do varejo, o que tranquilizou um pouco os investidores, caminhando para um cenário de inflação contida, acompanhada de crescimento resiliente. Então, nos Estados Unidos, o Dow Jones, o S&P Futuro e a Nasdaq Futuro amanheceram todos em alta hoje. Na Ásia do Pacífico também, Nikkei, Xangai na China, Hang Seng em Hong Kong, Kospi na Coreia do Sul e na Austrália todos os índices amanheceram hoje com uma alta. Na Europa, apenas o índice FTSE 100 do Reino Unido, que está caindo. Na Alemanha, na França, na Itália e no Stock 600 seguem todos em alta, juntamente com uma queda hoje no petróleo Brent e no petróleo WTI. Estão caindo em torno de 1% o petróleo WTI e o petróleo Brent também 1%. O minério de ferro negociado na Bolsa Itália teve uma queda de 1% também, 0,99 a 697 ienes, o que é equivalente a 97 dólares. E o Bitcoin hoje subiu 2%, chegando a 58.306 dólares e 91 centavos, mas agora já mudou, então é um índice antigo. Desses índices aí, cabe um destaque para o Nikkei do Japão, que está com uma subida de 3,64%, ou seja, bem acima do mercado, como a gente pode ver, né? Temos então as notícias internacionais para a gente começar esse nosso programa, né? E de olho aí nas eleições, o Joe Biden faz essa aproximação com o público mais jovem, abre uma visita para mais de 100 influenciadores digitais norte-americanos ali à Casa Branca, tem ali uma comidinha, uma bebida, até uma pista de boliche, ele colocou lá, tirou selfie com a molecada. É isso aí. Joe Biden... Inovador. Inovador. Depois dos 80, quem disse que não tem inovação na terceira idade? E ainda vem questionar a saúde mental dele. Que é isso? Povo hipócrita. Talvez tenha sido esse probleminha aí que fez ele fazer isso.
Então Exato. pode ser aí uma inovação. Mas basicamente ali o Biden, que já está entregando aí o bastão, seja para candidata que ele está apoiando, Kamala, ou então para o Donald Trump, ali em janeiro de 2025 vai ter essa mudança aí do governante dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo o Biden, ele está fazendo aí essa mudança gradual no seu perfil, que ali, quando ele foi eleito, ele teve muito apoio dos jovens, principalmente da comunidade jovem e negra nos Estados Unidos, só que ao longo do mandato dele, esse apoio foi se perdendo. Ele não tinha mais esse apoio de forma recorrente. Ele está tentando recuperar isso e tentando também passar isso para a sua candidata, que é a Kamala Harris. Então, aonde ele está criando basicamente esse vínculo? Com os criadores digitais, que hoje você vê que basicamente aí a mídia digital, os criadores de conteúdo digital têm muito impacto na vida dos jovens, e não somente dos jovens, mas na economia como um todo. Então, basicamente, se ele consegue ter uma boa aceitação junto a esse povo, ele consegue ter ali um apoio político, econômico, e consegue também fomentar as suas ideias. E para vocês só terem uma ideia com relação a isso, esse é um local bem específico que a gente tem dos criadores, que só neste ano aí, nesses últimos anos de 2024 e 2023, que teve ali, movimentou 250 milhões de dólares. E espera que esse valor, 250 bilhões, desculpa, espera que até 2027 esse valor seja por volta de 450 bi. Ou seja, é uma economia ali voltada para o mercado digital que está crescendo assustadoramente e que tem um impacto, e vai ter um impacto também político. E não deixa de ser engraçado, né? Vamos ser sinceros. Sem dúvida. É o atual presidente, ele não vai concorrer novamente à reeleição. E aí ele pensa, pô, eu preciso ali me aproximar do público mais jovem. O que a gente pode fazer? Aí um assessor falou, junta todo mundo, coloca uns 100, pega 100, né? 100 influenciadores, põe eles aqui, bota bebida, comida pra eles, uma pista de boliche e vai tirando foto. Não deixa de ser engraçado. Vai que dá certo. Vai dar bom, vai dar certo. E eu acho que vai dar bom mesmo, né? Boa estratégia. E o bom e interessante é que a Kamala, se você for olhar entre o público ali de 18 até 40 anos, ela já tá na frente do Trump. Então ela já tá ali 9 pontos percentuais. Tá certo que a fonte ali da pesquisa, não sei se é totalmente fidedigna, mas é a pesquisa que a gente tem ali para fazer essa comprovação, tá 9 pontos percentuais na frente do Trump. Então, querendo ou não, é uma base ali de eleitor que pode ser utilizada. Com certeza, né? A outra notícia internacional que nós temos aqui são das vendas no varejo dos Estados Unidos, né? A gente tinha falado ali no mês anterior de junho que as vendas do varejo tinham estagnado um pouco nos Estados Unidos, desacelerando. Inclusive, as vendas do varejo e a produção industrial estão muito ligadas. Por quê? Quando as vendas caem, a produção dos itens que vão ser comercializados também cai. As indústrias seguram um pouco a produção porque as vendas caíram. E aí o que ocorreu agora no mês de julho, né, com os dados que nós tivemos? As vendas tiveram um avanço, né, ou seja, o maior avanço em 18 meses. Olha, então as vendas no varejo tiveram um grande avanço. Só que, por outro lado, porém, a produção industrial não seguiu esse ritmo, desanimou. Então, sendo muito sincero, o que a gente pode ver no próximo mês é a produção também tendo um avanço muito grande para compensar essas vendas que ocorreram e equalizando esse jogo de produção industrial versus venda do varejo. Que é um dado muito positivo, por conta que o mundo todo estava com medo de uma recessão, de uma possível recessão econômica dos Estados Unidos, o que impactou principalmente também foi algumas semanas atrás, lá na Bolsa do Japão, que teve circuit breaker, ele teve uma queda muito expressiva, o que prejudica o mercado como um todo. Mas esse dado que saiu agora sobre esse aumento de junho para julho no consumo dos Estados Unidos, que hoje é o principal motor da economia americana, é o que fez com que os investidores ficassem um pouco mais felizes e tranquilos. Os principais setores nos quais os consumidores estão consumindo mais hoje é o setor de concessionárias, o setor de eletrônicos, eletrodomésticos e supermercado. Esses dados de julho, então, que saíram agora nessa semana, reforçam bastante o quão resiliente é a economia dos Estados Unidos. E outros indicadores também que dá para a gente mensurar é sobre o seguro-desemprego. O seguro-desemprego nos Estados Unidos hoje teve um dado positivo, significando que os empresários estão retendo seus funcionários e não estão demitindo funcionários em massa aí, o que também é uma perspectiva muito boa para a economia dos Estados Unidos.
Porém, em julho, a produção industrial dos Estados Unidos caiu 0,6% após um crescimento de 0,3% no mês anterior. Segundo dados da Federal Reserve, a queda foi maior do que esperada por analistas que previam uma diminuição de 0,1%, e que o setor manufatureiro recuou 0,3%. Já a mineração permaneceu estável e os serviços essenciais caíram também 3,7%. Comparado a julho de 2023. Então, embora a gente tenha hoje bons dados aí sobre inflação, seguro-desemprego e também sobre consumo, a gente também tem alguns outros indicadores que nesse meio período aí tiveram uma pequena queda, o que é muito importante também para a gente mensurar aqui quando se trata de investimentos. Para entender melhor o quanto que esse dado do varejo é um dado importante e bom para a economia como um todo, eu gosto sempre de lembrar o que pode ser considerado economia. Economia ela é movimento. Ou seja, quanto mais movimento, é mais pujança. É melhor para a economia, é melhor para o todo. Estagnação é esfriamento e morte. Então, partindo desse princípio de movimento, aonde que dentro da cadeia positiva, da cadeia produtiva, a gente teve um resultado positivo? Nas vendas, ou seja, lá na ponta final. Tendo mais vendas e um resultado assim, surpreendente até, ou seja, o maior resultado nos últimos 18 meses das vendas do varejo, quando a gente tem um resultado desse, agora, como movimento e também reação, a economia vem reagindo a outros índices, agora a produção deve possivelmente aumentar. Com a produção aumentando, a gente tem mais trabalho, a gente tem mais contratações, a gente tem menos desemprego, a gente tem mais consumo depois voltando com isso e a roda da economia volta a girar. Assim a gente consegue abaixar a taxa de juros, os preços ficam mais baratos e tudo fica bem. Então esse é um dado que parece muito distante, né? Quando a gente olha, Manuel, beleza, o que tem a ver com a taxa de compras, né, de vendas ali no varejo dos Estados Unidos? Calma, é devagar, esses índices vão impactando toda a economia como um todo. Está tudo interligado na economia. A economia é movimento e reação. Então, quando a gente tem esse movimento, esse sinal de que não está estagnando, que está movimentando mais, a gente vai ver a reação em vários outros índices. E aí, no final das contas, onde que bate? Bate no dólar, que bate o preço ali das coisas que a gente compra, bate na taxa de juros, que abaixa, podendo abaixar e mantendo a inflação, a gente consegue aí mais capital para poder girar a economia como um todo e é um benefício para toda a sociedade. É algo que a gente tem que ver que, por exemplo, se for pegar num espaço de 15 dias, a gente estava aqui falando, estava dando um noticiário, tanto que foi o vídeo que mais deu visualização no nosso canal, que a gente estava pensando aí numa possível recessão mundial. E logo menos, mais um pouco de que 10 dias, 14 dias mais ou menos, você já tem uma notícia que já deu uma arrefecida nessa possibilidade de recessão. Então você tem que começar a fazer uma análise em relação ao que é ruído e o que é fato de verdade. Exato. Porque você vai ter muito mais ruído no mercado, que vai fazer preço demais no mercado. Tanto que a gente teve aí um ano de 2024 com muito ruído interno aqui e teve ruído externo também. Junho e julho a gente teve ruído parte fiscal brasileira e agora teve essa parte aí do internacional. Então você tem que saber se posicionar e estar sempre equilibrado e balanceado para fazer a leitura do que realmente vai ser uma tendência, é um fato, e tentar eliminar esses ruídos. Exatamente. E uma outra coisa para complementar, notícia sempre vai ser ruído. Por quê? Porque é o que vende. Se você abre você abre o G1, eu gosto do G1 como exemplo. Você abre o G1, vai ser sempre assim, crise, recessão, economistas estão desesperados. Sempre vai ser uma notícia que causa impacto de medo ou de preocupação, porque isso causa notícia. Por isso que notícia de tragédia e morte sempre dá muita visualização. Você não vai ver uma notícia de alguma pessoa achou uma carteira e devolveu. Não existe, não é noticiado. Não quer dizer que o mundo é mau, o mundo é ruim. Quer dizer que aquela notícia ela é mais veiculada. Então, as notícias do seu dia a dia são ruídos. É sempre uma nova crise, uma nova onda de algo ruim, é sempre um desespero vindo de algum setor. Quando tá bom aqui, eu vou procurar um outro setor aqui que tá muito ruim, porque esse aqui vai ser noticiado, porque eu mantenho a atenção de vocês aí. Então, se a gente fosse ser poético aqui, a gente tem vários ruídos chegando ao seu ouvido, o que a gente faz aqui é transmitir isso em forma de uma música. Ou seja, é pegar um dado e mostrar o quanto que isso impacta aqui, para você não só ter uma opinião unilateral e olhar um único evento, um único evento da geopolítica, do mercado financeiro e não entender o sistêmico dessa informação. Faz sentido? Sentido. Hoje eu fui poético. Cara. Poético demais. Na rua assertivo. Exato. Na rua você tem ruído, aqui você tem música. Que bonito, cara. Indo agora para a próxima notícia nacional, nós temos aí
Não, agora a gente vai para as notícias nacionais. Quase quebrei a tradição. Quase. Caramba, cara, que Porque maldade. o programa hoje tá diferente. Hoje o programa tá diferente. Eu falei que A o gente programa ia ser prometeu a diferente. semana inteira e na sexta-feira entregou. Entregou, viu? Vamos lá. Programa. Então, nas notícias nacionais, a gente tem aí o resultado do Ibovespa. O que é o Ibovespa? Vai lá, fala de maneira bem simples. Ibovespa, para todo mundo É o entender. índice que mede aí as maiores ações ali em questão de negociação e tamanho na Bolsa Brasileira. Pronto. Caralho, Manuel, Muito parabéns. bom, muito Poético. Só isso. Cara, você é um pai pra mim, Manuel. Vamos lá, então o Ibovespa Eu te abençoe, meu filho. Obrigado. O Ibovespa é esse índice, né, que mede as maiores empresas da Bolsa Brasileira, como o Manuel disse, e esse índice faz com que a gente consiga entender se as ações das empresas brasileiras estão sendo mais comercializadas ou não. E aí a gente viu o 8º dia seguido que o pregão, né, que é esse movimento de compra e venda, fechou positivo, chegando perto, inclusive o valor, depois de 18 dias, da máxima histórica do Ibovespa. Então, um bom resultado aí para as ações brasileiras. Quem falava que ia ser um voo de galinha do Ibovespa, tá falando aí que é uma águia. Tá subindo Chupa, aí. hater. Aí só falta isso abrir o pregão hoje caindo, né? É, Aí o Manuel verdade. jogou ali um balde de água fria. Mas basicamente, por que isso tá acontecendo? Por que a gente bateu aí o recorde de 2024 e tá muito próximo de bater o recorde histórico? Estamos só a 46 pontos aí de bater esse recorde. Basicamente são um conjunto de fatores, não foi somente um fator. O primordial ali é fluxo estrangeiro voltou de novo a entrar no Brasil, então o Brasil estava bem descontado. Brasília, graças a Deus, está calada, está silenciosa, não está gerando ruído. Burburinhos, O né, Lula Manuel? ali, eu acho que ele está tomando cuidado com outras coisas, internacional, falando ali. Isso é até perigoso, porque eu penso que pode estar vindo aí alguma tormenta, alguma tempestade, mas Brasília calada, o Brasil vai embora. Aí não tem mais, aí ninguém pega mais o Brasil, que é um produtor de commodity. Oi, O que a gente Manuel, vai fazer? eu- Vamos embora. Eu admiro muito a sua capacidade de falar alguma coisa polêmica de maneira suave. De verdade. Você basicamente falou assim, o Lula calado é bom, Lula... E quando ele tá calado ainda fica com medo. É isso que você falou. Mas de maneira suave, é isso. Traduzir. Só que você fala tão suave que parece até um elogio, mas é uma ofensa. Manuel, tu falou igual o Baiano também, né? No filme Tropa de Elite, que ele falou assim: tem parada errada aí, irmão. O morro tá muito quieto. Tá muito quieto, é verdade. Boa ilusão aí, ó. Tá muito quieto. É uma boa indicação de É uma boa filme, indicação. hein? É, No o final de próprio semana. do filme. Mas basicamente a gente tem esses conjuntos de fatores. E o outro fator, que aí veio muito em linha, balanço das empresas estão vindo muito acima do que o mercado estava esperando. Os analistas estavam ali esperando resultados mais em linha, mais medianos e estava superando, principalmente de bancos. O banco superou bastante. A gente que teve aí Bradescão, teve Itaúsa, teve Santander, vindo com resultados bons. As blue chips, por incrível que pareça, não estão sendo aí os alavancadores dessa parte de crescimento na Bolsa de Valores brasileira, com a Vale aí descontada. Mas imagina, se Vale desconta, destrava esse valor, é só a China nos ajudar. Se o minério de ferro dá uma ajuda ali, a gente volta aí a crescer também com a Vale. Petrobras ali também tá numa certa movimento aí de recuperação devido aí ao primeiro resultado aí de prejuízo que foi divulgado aí nesse segundo trimestre. Então a gente tem um conjunto de fatores. Qual que é hoje aí o pesadelo de todos os investidores? É o fiscal brasileiro, porque ele ali está adormecido, mas vira e volta, pode vir alguma notícia aí que pode impactar a gente em ambiente nacional. Então esse é o problema que a gente sempre está ali analisando. Vai ter também indicação aí do futuro presidente do Banco Central, então também é um ponto que pode gerar aí ruído para frente. E se lá fora vier como está tudo indicando, com possível corte de juros dos Estados Unidos, aí é algo que vai fomentar mais ainda a nossa bolsa e as empresas. Comenta aí como que está a sua carteira, comenta como estão suas empresas, você está bem posicionado em empresas, está conseguindo surfar aí esse movimento de alta, que o importante é você estar bem estável e bem balanceado aí na sua carteira. Posso pegar uma aspa da tua Tá notícia? autorizado, pode. Autorizado? Achei uma coisa muito interessante da tua notícia, mano. Eu queria comentar aqui com o público. Que é o seguinte: hoje as maiores empresas, ou falar de uma maneira diferente, as empresas que mais representam no índice Ibovespa hoje são as nossas gigantes brasileiras, como por exemplo a Petrobras e a Vale. Hoje 5% das empresas presentes no índice Ibovespa movimentam o índice inteiro para cima ou para baixo. Só que qual que é o ponto que eu achei muito interessante? É que mesmo a Petrobras e a Vale tendo esse resultado um pouco mais estagnado, ainda assim o índice continua subindo. Então quem dirá o quando essas empresas aí voltarem a subir, até onde que vai nosso índice? Aí o céu é o limite. Aí Sem vira dúvida. um astronauta, um foguete lá.
É que quando você pega uma bolsa que está bem descontada, você pega o PL médio aí, está em 9,7. E o atual, e se você for pegar o PL médio histórico do Ibovespa, que é de 14,6, você tem ainda um grande upside ainda, você tem ainda um grande benefício aí de se posicionar. Não estou falando para fazer uma alocação totalmente em renda variável, mas eu estou falando que o mercado nosso, ele está descontado. Quando você pega múltiplos das empresas brasileiras e compara com empresas americanas, a assertividade de você montar uma posição aqui, ela é muito mais benéfica. Aí você vai falar, Manuel, beleza, vou vender tudo que eu tenho lá fora e vou só alocar no nacional. De maneira alguma, você tem que ter dolarizado sua carteira, só que você tem que sempre aproveitar esses movimentos. Se lá tá ruim, tá dando a queda, aqui vai gerar essa assertividade. Então sua carteira tem que ser sempre balanceada e tá naquele estilo Barbie. Uma parte vai estar bem aqui, a outra ali não vai estar ruim, você vai fazendo esse balanceamento e vai pegando as oportunidades. Maravilha. Seguimos então com essa outra notícia, né, nacional, que inclusive o Manuel já pontuou, que é que o governo discute, né, porque em 2 semanas o governo vai ter que escolher ali quem vai ser o cavaleiro da lança vermelha, ou seja, o presidente do Banco Central do Brasil. Hoje é o nosso querido Roberto Campos Neto, né, ali, que foi indicado na época do governo Bolsonaro, e agora o governo tem um ruído aí de comunicação que pode ser que seja o Gabriel Galípolo, né? Mas não é certeza, a gente vai observando aí essas movimentações do governo. Como assim? Agora, no meio do ano, o governo vai colocar um presidente do Banco Central? Que história é essa? Vamos lá, só para entender. Antigamente, o presidente do Banco Central, que ele tem vários posicionamentos, inclusive a taxa Selic é definida ali pelo presidente do Banco Central, né? Ele era indicado pelo presidente da República. Então o presidente da República entra, coloca ali ao seu lado um presidente do Banco Central. Só que esse presidente do Banco Central poderia ser tirado e colocado à revelia, não era um problema. O que aconteceu? No governo Bolsonaro, o Bolsonaro instituiu que, para ter mais independência do Banco Central ali, para a presidente da República não conseguir mexer na presidência do Banco Central, o presidente do Banco Central ia ser indicado para 4 anos de mandato, sendo eles 2 anos de um presidente e 2 anos de outro. Então, o Roberto Campos Neto, ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ficou os últimos 2 anos do governo Bolsonaro e os 2 anos iniciais do presidente Lula. E isso deu um freio e contrapeso aí na disputa, na capacidade do governo interferir ativamente na economia. Então, quando a gente vê essas discussões do Lula descendo o cacete no Roberto Campos Neto falando que tá nem aí, essa discussão ocorre por quê? Porque o Lula não consegue tirar o Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto agora sai e o Lula vai colocar alguém nos próximos 2 anos e os próximos 2 anos do próximo presidente, seja o Lula ou seja outro, de 2026 em diante. Então essa é uma decisão de 4 anos. Em 2 semanas a gente vai ter a escolha do presidente do Banco Central, que vai ficar 4 anos ali sem poder ser retirado pelo presidente da República. Então, que é muito importante. Grande. Sai governo, entra governo, o homem vai estar lá, né? O homem vai estar lá. Então, posso pontuar um negocinho, Edson, que eu acho muito interessante? Muito obrigado, capitão. Obrigado. É que essa autonomia é extremamente benéfica para o nosso país, por conta que também os governantes hoje eles também têm autorização, como as pessoas que definem hoje a taxa Selic atual são 9 pessoas, um diretor, um presidente e 8 diretores. E o presidente só pode trocar a cada 1 ano 2 diretores. Então, mesmo se o presidente trocar todo mundo, que é o que acontece, que vai acontecer, que é o lógico, ele ainda só vai trocar 8 pessoas durante seu mandato. Não vai conseguir trocar todos os 9. Então, mesmo assim, ainda vai ter a pontinha ali do governo anterior, que ainda, claro, se ele trocou as pessoas todas do governo anterior, mas ainda vai ter uma pontinha ali que vai ficar sobrando, mesmo o presidente querendo ou não. Então, assim, é bom pra gente evitar a mão do mercado. Como é aquela que em 2011? A mão do Tombini, a baixada no Tombini na marra, né? É bom pra evitar o Tombini de novo, entendeu? Boa. Isso que é muito boa bom. lembrança. Boa lembrança. Indo agora antes, né? Agora a gente vai pro nosso super quadro das notícias não tão irrelevantes. Mas antes desse quadro começar, eu vou puxar aqui a leitura dos melhores e mais legais comentários que a gente teve no vídeo anterior. E eu tenho aqui um comentário, cara. Deixa eu só abrir aqui na minha folha de papel. O comentário do @correegank, que ele disse: boa tarde, tenho uma dúvida. Por que uma empresa, mesmo dando lucro, o valor das ações cai? Então, só para entender, o lucro basicamente é o resultado operacional da empresa naquele período, né? Que é a DRE que a gente vem falando há um tempo aqui. Esse lucro, ele é precificado pelo mercado na expectativa.
Então, eu como acionista da empresa, eu tenho uma expectativa. Vou dar um exemplo melhor. A gente tem uma padaria. Eu acho que pela venda de pães, pelo seu operacional, pelo jeito que a gente está na padaria, eu acho que vai vir um lucro ali de R$50 mil no próximo mês. Eu tenho a expectativa. E aí eu me posiciono como mercado e precifico que vai vir 50 mil. Se o lucro vier em 20 mil, é um lucro, apesar de lucro, um lucro abaixo da expectativa. E aí, possivelmente, pode haver uma queda nas ações. Ou seja, o mercado ele se precifica sempre na expectativa do futuro. Então, não quer dizer que ter lucro é bom e ter prejuízo é ruim. Às vezes o prejuízo era maior, um prejuízo extremamente grande, e vem um prejuízo menor do que o mercado esperava. E aí tem uma subida de ações. E também sempre tem que levar em consideração que o mercado, né, e o mercado financeiro e a economia como um todo, não é uma ciência exata. Então pode cair por diversos fatores. Pode dar um lucro, mas trocou o presidente. Pode dar um lucro, mas saiu um ruído de comunicação falando alguma coisa. Pode dar um lucro, mas o preço das ações é só oferta e demanda de compra e venda. Então, para determinar o que faz com que vários seres humanos compram ou vendam ali uma companhia, tem inúmeros fatores ali que inclusive podem às vezes não fazer sentido. E quando não fazem sentido, aí você tem o apoio dos nossos grandíssimos consultores de investimentos aqui que fazem tirar esse ruído e colocar a música para você ouvir. Maravilhoso. Hoje você tá poético, hein? cara. Você tá muito assertivo hoje, hein? Caramba, Que nossa, isso? isso no ouvidinho de Você tá alguém, cara. afinado. Nossa senhora, o pai canta. Você tá Vamos lá. pronto pra matar, hein? Só complementando essa parte que você falou, basicamente o que acontece também, que você precisa ter noção de como que funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro trabalha com futurologia. É uma Eles acham que eles cartomante. têm bola de cristal, né? Quando tem ali o resultado, e aquele resultado não está em linha com o que eles precificam ou estavam esperando, geralmente ali já tem uma futurologia para saber o que vai acontecer no futuro. Se aquela previsão não está de acordo com o que eles estão planejando, aí geralmente tem esse desconto. Então, o mercado está sempre, geralmente, 3 meses ali na frente em questão de dados para estar fazendo aí a precificação dos ativos. O meu comentário aqui vai ser do Gabriel Barros, que ele fez uma pergunta. Utilizar o EV/EBITDA também é uma boa alternativa, assim como dívida líquida / EBITDA? Sim, é uma boa alternativa. Só para a gente entender como que é esse EV/EBITDA, esse EV/EBITDA, o EV ali é de Enterprise Value, que é nada mais que o valor da empresa, que você pega ali a cotação da companhia e desconta ali. Desconta não, faz o acréscimo da dívida líquida. O que é essa dívida líquida? Você pega a dívida que você tem ali e desconta o caixa. Então é basicamente quando você vai fazer a aquisição de uma empresa, você pega ali o valor da companhia e mais a dívida, porque você não vai comprar a companhia sem não ter a dívida também. Então você herda isso. E o EBITDA, a grosso modo, e como aqui já foi bem discutido e já foi explanado, é basicamente ali como se fosse o caixa da companhia. Então você pega esse valor da companhia e divide pelo caixa. Quanto mais esse valor é menor, você tem ali um desconto em relação ao que a companhia está gerando de caixa. Só que é muito perigoso você fazer essa comparação desse EV/EBITDA com empresas que estão em setores diferentes. Vamos pegar, por exemplo, o setor industrial e o setor de serviço. Não faz muito sentido você comparar esse dado de uma companhia com a outra, porque você tem ali peculiaridades desses setores que são determinados ali para a forma de atuação e também de precificação. Mas é um bom indicador, é uma boa base ali para você conseguir avaliar oportunidades de companhia que estão descontadas por algum motivo ou que não tem nenhum racional fundamentado para estar tão descontada, como aconteceu com o Banco do Brasil, aconteceu com o Petrobras na eleição, que muita gente ali já começou a descontar, então isso é algo que você precisa analisar também. Maravilha. Qual é o seu comentário, José Jagger? Tenho 2 comentários aqui. Um eu vou ler, que eu vou pedir para você, Edson, pedir para o Matheus ou o Douglas responder na segunda-feira. Maravilha. Como hoje eu estou aqui substituindo o Matheus, então ele que me substituiu na segunda também. Pergunta sobre o vídeo de hoje, ontem, para ser respondido amanhã, hoje. Ficou um pouquinho confuso. Só faz a pergunta, cara. A próxima. É o comentário do Chuck Francovar, 1999. Qual a recomendação do time de especialistas para fazer o ferro subir? Vou deixar em aberto aí. Essa eu passo diretamente, com muito carinho, pro nosso querido Matheus Malheiros. Então, aí, na segunda-feira, Especialista. Nosso Ele é especialista bom aí, ele vai saber responder. O cara de commodities e ferro ele entende. E ele falou que o ferro seguiu cair na semana inteira, né, cara? Escapou a correia. Mas vai melhorar, vai melhorar. Vai Ele melhorar. tá num processo aí que... E outro comentário é do Diogo Calho
3333. Será que faz sentido comprar todas as ações de todos os bancos? Todas as ações eu acho que é um pouco difícil porque é dinheiro. Cara, que pergunta é essa, cara? Mas será que faz? Ô, Diogo. E aí? Não, mas eu entendi o que ele quis dizer. Não, Diogo, assim, ó. O que você tem que mensurar quando você monta uma estrutura de portfólio de ações na sua carteira? Tem uma coisa chamada correlação. Quanto mais descorrelacionadas são essas ações presentes na sua carteira, vamos dizer que é melhor, porque aí você corre menos riscos. Tem hoje no mercado o chamado risco sistemático e o chamado risco não sistemático. Qual que é a diferença dos dois? O risco sistemático afeta o mercado como um todo ou um setor como um todo. O risco não sistemático é um risco apenas de uma empresa. Por exemplo, sai um escândalo em uma empresa X ou uma empresa Y e essa empresa fica descontada. Esse é um risco não sistemático. E esse risco não sistemático é o risco que a gente consegue mitigar diversificando o seu portfólio de empresas. O risco sistemático, que é vinculado a um setor ou à economia como um todo, a gente não consegue diversificar. Então vamos trabalhar no risco não sistemático. Meu amigo, se você pega e compra todos os bancos que são muito parecidos, os bancos basicamente fazem todos a mesma coisa, todos têm quase a mesma operação com diferentes nichos, você não vai estar diversificando o risco que a gente espera diversificar. Então, assim, todo mundo sabe que um banco que ele faz? Vende dinheiro a juros. E todos os bancos fazem isso, é óbvio. Então, se você vai comprar ações de todos os bancos, com todos eles fazendo esse processo aí de uma mesma operação, os mesmos resultados parecidos de acordo com a economia. Se sair a legislação aí de uma lei que faz com que os bancos tenham que diminuir muito o juro cobrado, por exemplo, no cartão de crédito, necessariamente todos eles vão cair. Então você tem provavelmente um dinheiro limitado. Então você vai pegar seu valor aí que você possui, vai colocar na sua carteira em todos os bancos diversificado e quando acontecer alguma tragédia aí no setor bancário, a tua carteira vai despencar como um todo, caso tu coloque seu dinheiro todos em todos os bancos. É muito melhor você pegar um banco específico que você avalie com os seus olhinhos ou vir para a consultoria para a gente fazer essa avaliação para você, que faz sentido e você escolher um banco só e acompanhar aquele banco. Eu vou pegar lá e comprar do Itaú, vou comprar do Banco do Brasil, enfim, e pegar apenas uma ação e acompanhar, porque assim, dificilmente você vai ler 20, 25 relatórios de bancos a cada 3 meses para rever como é que são os resultados da composição da sua carteira. Então é melhor você pegar um só, focar nele, porque aí você vai conseguir diversificar com ações de outros setores e não mantendo todas as ações em um nicho só. Maravilha. Não sei se fez sentido, acho que eu falei fez uma palestra aqui. Não, agora. mas foi bom, fez sentido mesmo. Correlacionar. Total sentido. Colocar todos os ovos na mesma cesta ali, mesmo sendo bancos diferentes, é o mesmo setor. Fez sentido. Verdade. E você, mano, tem algum comentário? Era só aquele mesmo, tinha um outro ali que é na parte de criptoativos, não, desculpa, de derivativos, gosto bastante, bolsa não existiria sem derivativos, mas acho que senão a gente vai acabar estendendo aqui, porque também essa mesma pessoa, Gabriel Barros, falou que não entende bastante de como que funciona o derivativos, queria ali uma explicação. Manuel não gosta de falar com vocês, essa é a real. Ele tem sempre a desculpa. Eu até falo, separa É um porque comentário. eu não quero bater o recorde do vídeo anterior, justo, né? é justo. Do Matheus e do Douglas, senão Deixa eles os vão meninos. falar Essa que é uma- a gente tá batendo o recorde deles. É eu uma, não quero. é uma boa desculpa. Manuel sempre antes do programa. Na ele fala terça-feira pode me cobrar. Eu vou trazer então esse comentário aqui na terça-feira da semana que vem. Eu faço a explicação sobre o mercado de derivativos. Lucas, Isso é- prepara aí, ó. assim, Lucas, 3 horinhas e meia de programa por baixo. pra falar derivativos. Pra falar né? derivativo. E o Vitão enlouquece. O Manuel começa o programa falando, não vou responder ninguém, eu não gosto desse povo não, tô aqui só porque tô sendo pago. Foda. Só mais 2, 3 comentários rápidos aqui, o Felipe Carvalho Macedo falou, palestrinha bom demais, o senhor Uliano manda um salve, senhores. Salve, senhores. Salve. E o Rafael Macedo, 1635, falou, esse cara dos olhos verdes é muito lindo e sexy, eu queria o Instagram dele, né? E o Davi falou, que isso, amigo, kkkk. E aí, né, eu acho que tem que passar o Instagram, então eu vou passar o Instagram, o meu Instagram, anota aí, Rafa. Lucas Magalhães, 26. Pode me seguir lá, gosto bastante disso. E a Ana Brasim disse aqui, atrasou hoje, hein? Ana, minhas sinceras desculpas pelo atraso de ontem. E nunca mais ocorrerá. Eu acho que... Nós não atrasamos, nós fizemos um programa maior para ter mais informação. É diferente. Porque aqui os programas são diferentes. De tradição.
Bom, nas notícias não tão irrelevantes, a gente começa aí com ela, a queridinha da polêmica. Americanas encolhe mais no online em 2024 e o empréstimo salva aí o caixa da empresa, né? Será Salva que vai entre virar aspas. penny stock? De novo, Americanas? Penny stock? Você não conhece essa popularidade aí no mercado? É toda ação que é abaixo de R$1. Aí tem ali o apelidado de penny stock. Você não conhecia, meu querido Ainda não. Edson? Fiquei Mas isso feliz aí é em popular, conhecê-lo. ó. É mais um conhecimento Temos aí. uma penny stock. Mas basicamente Americanas, o que aconteceu? Americanas surpreendeu na parte de lojas físicas dela ali, teve ali uma boa crescimento de receita e também de vendas, mas na parte do online acabou decepcionando. Mas era também já esperado, porque a companhia está deixando de vender os seus produtos, ou os produtos diretos das lojas americanas, e partindo mais para a parte ali de terceirização, ou seja, só vai utilizar o ambiente dela para vender produtos de outros parceiros. Isso é positivo para os concorrentes, não para americanos. Então pode ser que a gente tenha um crescimento aí tanto na Magazine Luiza como no Mercado Livre. E um ponto de atenção que tem que ter aí para Americanas é a questão do caixa, que apesar dela ter um caixa aí de 6 bilhões, a parte ali da recuperação judicial acabou ajudando ela porque ela conseguiu um empréstimo maior e acabou tendo ali esse caixa maior. Mas, se não tivesse tido esse empréstimo, ela teria ali um caixa de pouco menos ali de 3 bilhões, um pouco mais ali de 2,5 bilhões. É basicamente isso. Maravilha. Ó, quem já é da UVP Escola já sabe de cor e salteado tudo que a gente tá falando aqui, porque escolheu a melhor escola de investimentos do Brasil, junto com nossos mais de 20 mil alunos, já deve estar chegando em 21, né? Tem 30, sei lá. E só que quem não sabe, acompanha o programa, às vezes tem um pouco de dificuldade, por quê? Porque tem informações que a gente fala com alguns termos que já são do mercado, já são de quem entende de investimentos, e todos os dias eu quero trazer um termo novo aqui para que quem acompanhe diariamente consiga todos os dias parecer um pouco mais inteligente ainda do que já é. Esse é o objetivo do programa, né? E hoje o Manuel aqui trouxe a palavra, não falou small caps, né? Mas small caps é um termo. Ele falou das blue chips, né? Que não é batatão azul, pra deixar bem claro. É outro chips. Então, tem as small caps, as blue chips, e agora eu até descobri que tem uma penny stock, cara. É uma novidade pra mim. Então, Manuel, faz aí, antes da gente entrar na informação do Maduro, né? Fala do penny stock e também fala aí da diferença entre small caps e blue chips aí. A parte dessa parte aí que você... Não vou falar esse nome, né? Que você tá querendo me zoar aqui publicamente. Que isso? Mas basicamente, Mas o que a mais conhecida como penny stock aí era a da Oi. Que a Oi ali ficou negociada abaixo de R$1 por muito tempo, ainda tá. Então, basicamente, quando você tem um tempo de negociação, você até para de ser listada no índice Bovespa. Então, é também um dos fatores para você parar de ser listado no índice Bovespa quando você tem a sua negociação ali por um tempo estendido abaixo de R$1. Aí, é apelidado, né, devido a essa familiaridade aí com a palavra americana. Então, é basicamente isso. Entre small cap e blue chip, vai basicamente ali a parte de valor de mercado da companhia. As blue chips, basicamente, a gente tem ali as companhias que têm maior valor de mercado, maior capitalização, tem um volume, então tem um volume expressivo, que faz valor nos índices que elas estão ali listadas. No caso das empresas brasileiras, a gente tem aí os exemplos, os bancões, tem ali a Vale, a Petrobras, tem a VEG também agora, que está sendo uma empresa aí de bastante market cap, tanto que hoje ela está entre as 5 maiores, e as small caps geralmente são aquelas companhias que têm um market cap muito menor, que estão ali em não fase inicial de companhia, porque tem muitas empresas que são consideradas small caps, mas já tem uma grande tempo aí de existência no mercado. Mas em questão de representatividade nos índices, elas são um pouco menores, porque elas têm ali um market cap muito menor. E uma curiosidade, que aí eu trago aqui para vocês, por exemplo, small caps dos Estados Unidos. Se você for trazer ela aqui para o Brasil, boa parte delas ia ser consideradas blue chip. Então, só para você ver também uma diferença entre mercados que a gente tem, tanto o mercado brasileiro como o mercado americano. Maravilha. Resumão do resumão, então, se fosse pegar o que você falou ali. Empresa pequena e empresa grande. Blue chip, empresa grande. Small cap, empresa pequena. Penny stock, a empresa ruim. Aqui tá fudindo. Empresa ruim, exato. Bomba. Justo.
Eu adoro esse programa. Esse programa é bom demais, cara. O público nos ama, tem comentário infinito. Eu tenho ao meu lado aqui só pessoas que eu não tenho nem palavras pra descrever. Ainda Uma tem um pérola Lucas atrás ali da outra. que tá dando esporro no José, porque o José tá deitando na cadeira. Cara, que programa maravilhoso. Ah, beleza, já quero deixar. No último o vídeo anterior ao anterior, teve um comentário de tem alguém bocejando. Tá aqui, ó. Hoje bocejou de novo. Lucas já deu um esporro no José aí, porque bocejou no microfone de novo enquanto o outro tá falando. Que isso. Se quem tá fazendo o programa tá dormindo, imagina nosso público. Então vamos lá. Outra notícia não tão irrelevante, vamos fazer ela na velocidade máxima pra gente bater os 42 minutos, né, dos meninos, pra gente, nos seus palestrinhas. Então, o Lula diz não reconhecer a eleição do Maduro. Então, a gente tinha uma pressão internacional muito forte aí pra o Lula ter um posicionamento mais incisivo quanto a essa eleição que tem um pouco de complexidade ali na Venezuela. E agora o Lula pediu explicações e sugere também novas eleições ali na Venezuela. Ele disse que o Maduro deve uma explicação para o mundo. Então aí a gente sabe, isso é um prefeito, não é um presidente. Então a gente vê grande Lula aí bem posicionado contra o nosso querido Maduro, ditador. Maravilha. Algum comentário? Só que o Lula é Nutella. Pra finalizar o programa, então, eu vou deixar o recado final aqui nos 41 minutos, né? Eu queria, de verdade, usar esse recado final, porque às vezes a gente tá aqui, a gente trabalha, e a gente não tem a oportunidade de dizer o quanto que a gente tem apreço pelas pessoas. E, nesse final, eu quero usar esse termo pra falar uma coisa aqui publicamente do quanto eu gosto, tanto do José quanto do Manuel. Então, o que eu queria falar é